Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Colab Trends, o seu programa de entrevistas inspiradoras sobre transformação digital, inovação, startups, tecnologia. Hoje eu vou conversar com o professor Carlos Arruda, que é gerente executivo do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral, a célebre Fundação Dom Cabral. Ele fez doutorado em negócios internacionais na Universidade de Bradford, no Reino Unido, e já atuou em empresas como Rodia, Halma, Petrobras, Itaú Unibanco e várias outras, né? Ele é membro do conselho da Fundação Biominas e da Embrapa Instrumentação. É autor e coautor de diversas publicações no Brasil e no exterior. Enfim, um super currículo. Professor Carlos, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Prazer, Cláudio, estar aqui com você. Hoje a gente tem aqui quase que um concurso de estantes, mas eu estou vendo que os seus livros são melhores. Eu estou olhando aqui. Olha, super bem-vindo. Eu tenho certeza que vai ser um papo estimulante. Principalmente, a gente já pode começar por uma primeira questão sobre uma das suas especialidades, que é falar de inovação, né? E as práticas de inovação. O que mudou aí recentemente nas práticas de inovação nas empresas? Então, ótimo, Cláudio. Talvez, se você me permite, começar um pouco atrás, né? De onde que veio isso nos nossos estudos, né? No século passado, na década de 90, a gente vinha estudando como que o Brasil poderia avançar no seu desenvolvimento econômico, que é o que a gente chama de competitividade. Nós somos responsáveis no Brasil por 2 estudos que comparam o Brasil com outros países no mundo nesse fator, capacidade de competir, de ser competitivo. E nesses estudos nós vimos que inovação era o fator que diferenciava aqueles países como a China, como Coreia, como Singapura e outros, que eram países menos desenvolvidos que o Brasil e que avançaram significativamente nos últimos anos. Então, a pauta de inovação para a gente foi uma pauta fundamental, porque ela se tornou uma pauta de estratégia competitiva, não só das empresas, mas do país. Então, depois que identificamos inovação como fator que diferencia países e cria capacidade de competir, a pergunta é como que inovam no Brasil, como que as empresas estavam inovando no Brasil. E aí nós tivemos notícias boas e ruins, que nós vimos que a maioria das empresas no Brasil não são inovadoras. No Brasil existe hoje um ranking de inovação criado por uma organização de propriedade intelectual internacional, em parceria com 2 escolas de negócio no mundo. O Brasil, entre 100 e poucos países, está na posição 63, mostrando que o Brasil ainda tem dificuldade para ser inovador. E se ser inovador é o que determina a condição de competir, nós estamos aí com uma situação preocupante. Nós não temos condições de sustentar a competitividade se nós não formos inovadores. Quando, então, a gente foi olhar o que as empresas inovadoras faziam, né? Então, aí nós recorremos a empresas como Embrapa, como Petrobras, empresas multinacionais como Johnson & Johnson, Siemens e várias outras, estudamos cerca de 100 empresas, nós vimos que inovação é algo integrado na estratégia da empresa. Não pode ser algo ocasional. Vou inovar, vamos lançar um projeto novo. Não dá certo. Isso acontece, e principalmente quando a gente traz as nascentes, né, as chamadas startups para essa conversa, a gente observa que isso acontece muito, mas inovação tem que ser um objetivo da empresa. A empresa tem que falar, olha, eu quero me diferenciar no mercado buscando soluções que geram valor diferenciado para o mercado e para a minha empresa. Então, vimos, inovação tem que ser parte da estratégia. O segundo ponto que nós vimos é que inovação tem que ser parte da cultura. As pessoas na empresa devem acreditar de que inovação e criar mecanismos para que todos os seus colaboradores, todos os seus membros e parceiros participem dessa agenda de inovação. E o terceiro elemento, que é importante, Cláudio, é preciso ter processos para inovar. E aí é onde a gente está vendo mudanças, como você perguntou, nos últimos anos. Quando a gente começou esse estudo, no final do século passado, dos anos 90, início desse século, nós vimos que ainda era muito forte a inovação fechada dentro da empresa, a inovação orientada à área de pesquisa e desenvolvimento, engenharia e tal. Mas, ao longo dos últimos anos, a gente viu uma abertura desse processo, que a gente chama de inovação aberta, onde eu trago para gerar inovação comigo parceiros. Então, é interessante ver que os processos de inovação vêm evoluindo. E agora é lógico, né, que eles estão sendo influenciados pelo mundo dos dados.
né? Então, análise de dados, uso de inteligência artificial, uso de sensores. Então, é interessante ver que inovação continua sendo um objetivo estratégico das empresas e do país. O país deveria sustentar a inovação. Quando a gente pega os planos do governo Biden, os planos do presidente Xi da China, a gente vê que inovação está lá na sua lista maior de prioridades, o que ainda no Brasil está longe de ser realidade. Entendi. Eu gostaria de explorar um pouquinho isso que você já deixou aí, deu uma deixa, que é falar de oportunidades de inovação nesse campo de dados, inteligência artificial, aplicações digitais, digamos assim. Mas depois, um pouquinho mais adiante, eu já dou uma deixa nova aqui, a gente voltar a falar de cultura, de transversalidade, ou seja, traduzindo, a inovação ser algo assimilado e internalizado pelos indivíduos nas organizações, enfim. Mas antes eu queria falar um pouquinho dessas oportunidades de dado do digital, de analytics, de inteligência artificial. Fala um pouco para a gente sobre isso. É interessante, que isso eu diria que é a última tendência e está ainda em construção, né? Nos últimos, eu diria, 5 anos, o que nós temos observado é que, tanto do ponto de vista de fazer melhor o que a empresa já faz, e esse é um ponto importante, quando as pessoas pensam em inovação, elas pensam em algo radical, um equipamento novo, uma tecnologia que nunca existiu, e não é isso. Inovação é também fazer melhor aquilo que a gente já faz. Então, primeiro uso dessas tecnologias digitais é olhar para o meu negócio e falar como que eu posso melhorar a agregação de valor para o meu cliente, como que eu posso conhecer melhor o meu cliente, como que eu posso melhorar meu processo produtivo. E aí a grande descoberta recente, né, o novo petróleo, é que a empresa tem dentro dela uma riqueza que ela explora pouco, que são os dados do seu negócio. Né? O dado, por exemplo, nós estávamos fazendo um estudo junto com uma empresa do setor de construção imobiliária, voltado para a categoria mais popular, né, agora Minha Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, antigamente, e nós estamos falando de um perfil de cliente muito especial e que as empresas próprias que fornecem imóveis para esse mercado conhecem pouco. Então, eu posso usar os dados que eu gero na minha relação com o mercado para entender melhor o meu mercado. E ao entender melhor o meu mercado, então, análise de dados, né, construção dessa base de dados e análise desses dados, eu começo a falar, poxa, o que mais que eu posso oferecer? Como que eu posso relacionar com esse mercado de uma maneira diferenciada? Então, se eu combino isso com outros recursos tecnológicos, que é a inteligência artificial, eu consigo, talvez, até antecipar comportamento do mercado. E isso é o interessante dessa oferta tecnológica. Então, eu posso usar tecnologias digitais, e aí a base, eu diria, para começar, seria análise de dados e inteligência artificial, mas se você é indústria, você pode, ou lida com mobilidade, você pode incorporar outras tecnologias, como internet das coisas, né? Uso de sensores, que aí vão alimentar minha base de dados com outras variáveis, geolocalização, temperatura e etc., que pode enriquecer a minha capacidade de fazer melhor aquilo que eu faço. Então, nem estamos falando aqui ainda de inovações, de criar novos negócios. Nós estamos falando de usar tecnologia que já está disponível para melhorar o que eu faço. E tem exemplos espetaculares. Um exemplo que hoje, né, durante o ciclo da pandemia, a gente pode citar com muita propriedade, é o setor de saúde. O setor de saúde, vamos pegar, por exemplo, um plano de saúde, ele recebe por dia centenas ou milhares de pedidos de exames médicos. E a maioria desses planos de saúde usam profissionais médicos qualificados para analisar esses exames. Aqueles de rotina, que, né, você faz todo dia, não precisa disso, mas exames que precisam de autorização, a maioria dos seguradores de saúde, elas têm profissionais que analisam isso. Uma seguradora resolveu usar toda essa base de dados de autorização de planos de saúde e criar um sistema inteligente de decisão. E aí eles mostraram, olha, esses pedidos com essas características e esse histórico do paciente tem esse tipo de resultado. Hoje, o sistema desse plano de saúde, 98% das autorizações para exames complexos, né, exames não convencionais, são feitas com sistemas de inteligente com maior precisão. E os 2%? Os 2% eu chamo um médico especializado, um super especialista naquela temática.
olha a agilidade, olha a redução de custo, olha o ganho de eficiência, o ganho de produtividade que essa organização teve. Então, é isso que nós estamos falando, é usar dados, usar inteligência, usar a internet das coisas nas fábricas, né? Podemos falar de uso de sensores no processo de produção, e eu aí, ao olhar os dados e ter dados estruturados de uma maneira organizada e inteligente, eu sou capaz de gerar valores diferenciados. Né? Fantástico, fantástico. Quer dizer, e uma noção que me ocorre é que a gente está vivendo um período, por conta da proliferação de digitalização, coleta de dados em tempo real, proliferação de sistemas de informação em todos os lugares, em todos os espaços, até objetos, a gente está criando uma espécie de onda de centenas de pontos de inflexão para novas coisas, né? Não é um ponto de inflexão apenas, quer dizer, talvez tenha um macro, né? Uma grande revolução da história humana, mas nós estamos criando vários pontos de inflexão, como esta, por exemplo, aplicada à agricultura ou à saúde, né? Novos dados para um bom observador e novas oportunidades de negócio estão emergindo a todo instante, né? Quer dizer, é uma coisa incrível, né? Que a gente está vivendo, né? Um novo mundo mesmo, né? Exato, e aí você tem, né? Porque em inovação nós falamos, você tem inovações que são incrementais, como essa, né? Apesar do ganho espetacular que essa inovação gerou, ela é incremental, ela não mudou o jeito de operar desse plano de saúde, ele só gerou valor e produtividade e eficiência. Mas você poderia gerar ganhos significativos. Por exemplo, no setor agro, você imagina que quando você joga faz uma pulverização de herbicidas, né, numa determinada plantação, você joga em quem precisa, em pragas e não pragas. Né? Uma empresa americana desenvolveu um sistema onde a máquina tira foto e imagem da planta e reconhece se a planta é uma planta saudável, uma erva daninha, por exemplo. E a máquina, então, rapidamente, ao analisar aquela imagem, ela decide, eu vou ou não vou jogar nutriente ou um herbicida, alguma coisa nessa erva daninha. Ou é um pé de feijão ou é uma erva daninha. Então, essa tecnologia, que é uma tecnologia de reconhecimento de imagem, que um sistema computacional faz numa velocidade muito rápida, e eu não preciso nem estar ligado numa rede, eu próprio crio um celular, um sistema próprio, né, na ponta da máquina ali, reconhecendo imagens e fazendo a pulverização de herbicida. Você tem menos uso de herbicida, você tem menos contaminação em plantas saudáveis, que não precisaria daquilo, e você tem mais eficiência. Então, eu ensino a máquina aí a tecnologia que chamam de machine learning, aprendizado de máquina, eu ensino a máquina, isso é uma erva daninha, isso é um feijão saudável, isso é um arroz, um milho, etc. E aí você começa a criar novas ofertas de valor, como você está falando, as oportunidades são espetaculares. Né? Eu acho que agora eu vou fazer aqui um papelão, né? Porque fazer perguntas impossíveis de ser respondidas, mas que barreiras você enxerga nessa questão da assimilação, da internalização individual do valor da inovação, né? Quer dizer, essa é uma pergunta, eu acho que a melhor resposta para uma pergunta dessa é dizer, meu amigo, se eu soubesse essa resposta, eu não estava aqui perdendo tempo nessa entrevista, né? Não, Cláudio, não. Mas olha, esse é assim, qual é o seu palpite? É quase palpite, né, Carlos? Mas é um palpite calibrado, né, qualificado, você é um professor, está aí em contato com indivíduos de alto nível. Fala aí para a gente, como é que você imagina isso? Desculpe me prolongar, mas, de fato, a internalização de valores, de princípios, me parece que é sempre a última barreira, né? Se a pessoa faz por uma obrigação, a qualidade das tarefas não é a mesma. Talvez a grande barreira à inovação é a certeza. Né? Se eu faço algo do mesmo jeito, aquilo que eu venho fazendo está dando certo, para que eu vou fazer diferente? Né? E a única certeza que nós temos é que o mundo está mudando o tempo todo. Então, essa certeza, né, que são os processos estruturados, aquilo que a gente faz o tempo todo, e que ao inovar eu preciso gerar mudança, né, que é talvez a grande barreira da inovação, ela é uma falsa certeza, porque eu não tenho certeza se isso que eu faço, como eu faço, vai permanecer. E esse é o grande desafio, eu acho que das empresas e das pessoas da sociedade, é aceitar
de que nós vivemos num mundo de mudanças muito rápidas, né? Usaram aí, vindo do exército americano, uma expressão, o VUCA, que já evoluiu, mas enfim, nós vivemos num mundo onde há muitas variáveis, há muita incerteza, há muita complexidade, há muita ambiguidade. Num contexto onde a mudança é permanente, inovar faz parte da agenda. Mas nós temos uma tendência, como indivíduo e como sociedade, como grupos sociais, né, numa empresa, numa organização, a buscar a certeza. Tanto que na administração, durante muitos anos, a gente trabalhou com qualidade total. Olha a palavra, qualidade total, né? Seis Sigma, né? Então, era tudo para minimizar a incerteza. Incerteza é ruim no processo. Repetir rotinas é bom. E agora vem alguém e fala, não, vamos precisar ser inovador para ser competitivo, né? Esse cara leva um chute na canela, né? Porque ele está falando, incerteza é bom, incerteza é necessário. Então, o desafio das empresas é ensinar para as pessoas que eu faço parte de um mundo onde mudar é um permanente, é uma agenda recorrente. Eu mudo para melhorar, eu mudo para ofertar novas formas de fazer, eu mudo para desafiar, e ao mudar, o elemento crítico é que eu posso errar, né? Eu tenho direito a errar, ou eu tenho direito a experimentar esse novo. Então, essa combinação de redução de incerteza, abertura para a experimentação e para o erro, é onde gera as complexidades comportamentais desse processo. Fantástico, fantástico, excelente reflexão. Agora, fala para a gente aí o que é que faz o núcleo, né? Você comanda um núcleo aí na Fundação Dom Cabral. Eu até botei aqui minha colinha, Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, né? Da Fundação Dom Cabral. Fala aí para a gente o que o núcleo oferece, né? O núcleo é um centro de pesquisa, né? Então, nós começamos lá com as pesquisas de competitividade, fazemos até hoje essas análises de competitividade, comparando o Brasil com 144 países no mundo, 2 relatórios que são publicados anualmente, já há vários anos, e com base nisso, como eu comentei, nós começamos a estudar como que inovam as empresas inovadoras, e descobrimos isso, que inovação muda recorrentemente, então era inovação em pesquisa, desenvolvimento, inovação passou a ser inovação aberta, hoje tem esse elemento forte da tecnologia digital influenciando as práticas de inovação. Então o núcleo acompanha essa evolução e ela reúne, né, nós reunimos gestores de inovação numa comunidade de prática para trocar e um aprender com o outro. E isso que é legal da inovação. Como a inovação nunca é permanente, ela está sempre mudando a própria maneira de inovar, os processos e as práticas de inovação, a gente criou essa comunidade que reúne desde 2004, várias vezes por ano, para trocar. E o que você está fazendo na sua empresa, o que eu estou fazendo na minha, e como nós podemos aprender uns com os outros. É muito rico isso. Nos últimos anos, a gente viu que um fator, com um mundo com tanta mudança, o desafio da empresa é antecipar as mudanças. A gente fez um estudo sobre mortalidade de empresas e vimos que um fator que faz com que uma empresa morra é a sua capacidade não de reagir à mudança, mas de antecipar a mudança. E com isso nós começamos a estudar tendências, ou cenários, ou forecasts, né? Tendências de futuro. Então desenvolvemos uma plataforma onde a gente analisa tendências em vários segmentos. Fizemos já no setor de educação, né, para a própria fundação, fizemos setor de construção civil, fizemos setor de jogos, e então estamos envolvidos com essa pauta de olhar o futuro e refletir e antecipar futuros, o que é muito difícil e tem um altíssimo grau de erro e de incerteza nesse processo, mas faz parte da agenda da inovação. No ano passado, e esse ano, a gente foi muito impactado por essa pauta da inovação ambiental e social, que nas empresas é representado pelas 3 letrinhas, o E, o S e o G, né? O ESG, ESG ou ASG, se a gente portuguesar o ambiental, social e governança. E a gente viu que as empresas mais responsáveis do ponto de impacto ambiental e social, elas combinam inovação com seu impacto. Então, eu inovo na minha maneira de atuar e incluo diversidade. Eu inovo na minha maneira de atuar incluo recuperação, por exemplo, da biodiversidade ou da redução de emissões de CO2. Então, a gente entendeu que ESG, na realidade, é a pauta de inovação da sustentabilidade, o que deu uma luz muito interessante. Eu posso também inovar nessa outra pauta que vai em paralelo ao meu negócio, mas que
impacta muito o meu negócio. Então, a gente está agora fazendo estudos sobre a inovação e ESG, e também sobre inovação e transformação digital. A gente tem um grande estudo que começou em janeiro, sobre economia digital, como que as empresas estão comportando, um pouco isso que nós estávamos conversando aqui antes. Nossa, esse é um assunto precioso, né? Professor, agora conta aí um pouquinho o seguinte, como é que você foi parar em inovação? Esse sempre foi ou pelo menos os seus princípios de estudos, esse sempre foi o seu legado, sua carreira desde formação, porque a gente sabe que para chegar no nível de ser um professor gerente de um núcleo da Fundação Dom Cabral, tem uma longa carreira aí acadêmica, de mestrado, formação, nada trivial. Para a gente, eu acho que isso é inspirador, sabe? Assim, para as pessoas que também têm interesse em construir a sua própria carreira, talvez combinando as duas coisas, né? Tá mais na moda hoje em dia, né? O cara não ser só acadêmico, ter como você, né? Tem um pé na produção, na constatação de fato, né? Conta aí para a gente um pouco sobre isso. Então, um ponto que eu aprendi ao longo da minha vida profissional é que você não decide o que você vai ser, o mundo te leva, né? E o seu desafio é pegar a onda, né? E surfar essa onda. Eu sou engenheiro mecânico, trabalhei na Vale durante alguns anos e tive um fato triste na minha vida, que foi o falecimento do meu pai, que era proprietário de um pequeno escritório de consultoria na área financeira. E eu acabei herdando esse escritório e tive que fazer um mestrado em administração para poder acompanhar o trabalho dessa atividade. Mudei minha vida de engenheiro para consultor em finanças, e ao fazer o mestrado, eu fui convidado por um dos meus professores, que era um inglês, né, a gente falava da língua inglesa, era um inglês, e ele me convidou para fazer o doutorado na Inglaterra junto com ele, na área de processo de decisão e atuação das empresas. E a gente resolveu analisar países, como diferentes países incorporam decisão ou tomam decisões de maneira diferente em empresas, em organizações. Então, eu trabalhei com esse professor durante 4 anos na Inglaterra, com esse estudo sobre processo estratégico de decisão, e acabei sendo convidado, por causa desse estudo, a fazer parte de um grupo de estudo na Austrália. Então, minha vida saiu do Brasil para a Inglaterra, para a Austrália, onde eu trabalhei por um projeto comparando exatamente cultura e decisão, no caso das empresas australianas interessadas em crescer na Ásia. E quando eu estava no meio desse projeto, eu recebi um convite para fazer algo parecido no Brasil. Então, tive a oportunidade de fazer um estudo sobre internacionalização de empresas brasileiras, publicamos, estudamos a respeito na Fundação Dom Cabral. Foi quando eu vim para o Brasil, para a Fundação Dom Cabral. Quando nós começamos a estudar a internacionalização de empresas brasileiras, nós vimos que o fator que mais atrapalha uma empresa brasileira se tornar uma multinacional é o Brasil. Nosso marco regulatório, nossa deficiência de educação, né, em línguas, nossa pouca mobilidade, a língua portuguesa, né, sendo uma oportunidade de uma barreira. Então, nós começamos a estudar essa palavrinha mágica que é a competitividade. E passei a fazer parte de um grande projeto de competitividade no mundo, que somos ainda até hoje responsáveis aqui no Brasil, e isso acabou me tirando do Brasil novamente, me levando para a Suíça, onde eu atuei durante 4 anos nas Nações Unidas, numa agência das Nações Unidas em desenvolvimento de países menos desenvolvidos. Só que esse projeto da competitividade fez essa pergunta: o que faz um país ser competitivo? E aí veio a resposta, a palavrinha mágica da inovação. Então, eu migrei outra vez da internacionalização para a competitividade para a inovação, e depois para empreendedorismo, e seus desdobramentos, que eu falo que está tudo na mesma onda. E empreendedorismo para a gente veio de uma maneira muito interessante, Cláudio. A gente não estava estudando empreendedor, a gente estava estudando inovação via aquisição. Porque essa é uma maneira interessante. Se eu não sei algo e eu sei quem sabe, e se quem sabe é uma startup, eu vou lá e compro a startup. Veja, está acontecendo aí em vários casos no Brasil, né? Eu vou e compro aquele conhecimento e trago esse conhecimento para dentro da minha empresa. Bom de falar, fácil de fazer, difícil de implementar. A maior parte dos casos que nós estudamos de fracasso. E um dos fatores de fracasso é que o empreendedor não está pronto para escalar o seu negócio na proporção que a compradora está. Então, a gente viu que há uma necessidade de entender melhor esse tema de empreendedorismo
até para reforçar o tema da inovação. E aí a vida foi levando, né? Então é assim que eu acredito que os profissionais têm que estar qualificados para aproveitar as oportunidades que a própria vida te traz. Bela trajetória, claro, tem sempre a coisa afetiva em jogo que se destaca das histórias, né? Esse primeiro marco aí do falecimento do seu pai fez um detour aí, né? Uma recondução da sua vida de uma forma incrível, e as coisas foram se desdobrando, claro, pela sua dedicação, foco, talento, em uma carreira maravilhosa. Parabéns, Carlos. Agora, veja só, a gente tem que prestar contas ao nome do nosso programa, que é Trends. Aliás, você falou bastante sobre isso, né? A própria reunião, essa reunião privilegiada que você tem, me deu vontade de ficar ali, né, com a porta entreaberta, assistindo as reuniões do grupo que se reúne para trocar práticas, né? Puxa, eu queria ficar ouvindo esse negócio, deve ser uma maravilha. Certamente o tempo inteiro um exercício de algum tipo de predição do que virá, qual o melhor passo, embora, evidentemente, o horizonte hoje tenha se, talvez, encurtado, talvez, né, porque as mudanças são tão radicais e abruptas, mas o que você enxerga, assim, que são elementos-chave para compor uma visão de predição, ou até mesmo dar alguns palpites sobre esse campo aí de empreendedorismo e inovação, o que virá? Uhum. Então, acho que um ponto que mudou muito, né, e que as empresas precisam entender, é que toda empresa hoje é tecnológica. Não dá para fazer nada, né, vender salgado, né, bolo em frente ali, como antigamente tinha as boleiras, se eu não tiver um aplicativo, se eu tiver um sistema de pagamento e recebimento digital, etc. E quanto mais eu vou avançando nessa minha cadeia, então, por exemplo, nosso estudo sobre empreendedores de base da pirâmide, né, o nano empreendedor até em alguns casos abaixo MEI, o que eu chamo de empreendedor pré-MEI, o uso da tecnologia é fator fundamental. Então, hoje, usar tecnologia digital não é opcional. A pergunta é o que, mas como eu vou fazer. Que eu vou ter que me transformar digitalmente, isso é condição fundamental. Do ponto de vista do indivíduo, essa é a grande agenda, né? Eu sou um engenheiro mecânico digital, sou um engenheiro mecânico analógico. Se eu não me atualizar, né, e se eu sou um economista, ou se eu sou um psicólogo, se eu sou um profissional de recursos humanos, ou um profissional da área financeira, não dá para atuar sem domínio de tecnologia, sem entender basicamente o que é análise de dados, o que é inteligência artificial, como esses instrumentos podem impactar a minha agenda. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito interessante, eu sempre digo que é uma oportunidade. São poucos momentos no mundo onde você tem um conhecimento que transforma o que era antes, né? Se a gente pensar que o smartphone existe há pouco mais de 13 anos, 14 anos, na forma que a gente usa hoje, parece que a vida toda nós somos dependentes dele, né? Pensar que a internet tem pouco mais de 30 anos é outra realidade transformadora. Então, nós estamos num desses momentos de tipping point, de transformação radical na sociedade. Então, a educação, o trabalho, a empresa, todas vão ser transformadas por essa agenda tecnológica digital. E agora, eu acho que nós estamos começando a entrar numa outra pauta muito interessante, que é essa pauta do impacto ambiental e social. Nós, aqui no Brasil, nós acostumamos com a pobreza, né? Só que nós temos que ver que esse gap está aumentando, né? Se andando nas ruas de Belo Horizonte, né, em Fortaleza, em Salvador, em São Paulo, nós vemos que esse gap está ficando mais explícito. Então, nós temos que, como sociedade, incluir essa pauta do social e, claro, do ambiental, né? Estamos vendo aí já sinais claros de impacto das mudanças climáticas e a pauta de Amazônia. Nós, do Brasil, temos uma agenda que eu acho que cada um de nós, indivíduo brasileiro, dos 200 e tantos milhões de brasileiros, deveriam pensar que nós temos um patrimônio da humanidade que nós temos que preservar, né, que é a floresta amazônica, de uma forma positiva, gerando valor, gerando riqueza, né? Então, eu acho que nós
né, estamos num momento muito interessante de como que eu uso a tecnologia para resolver desafios sociais, desafios ambientais complexos e criando oportunidade. Eu vejo belíssimas oportunidades para empreendedores, belíssimas oportunidades para empresas, mas elas têm que incorporar essa pauta. O caso contrário, né, eu comentei aqui dos nossos estudos de mortalidade, no que nós vamos ver é uma altíssima mortalidade de empresas que tiveram aí um passado interessante, mas que não se atualizaram tecnologicamente ou comportamentalmente ou estrategicamente adequado. Então, eu acho que está um momento muito interessante, de frio na barriga, né, de desafio, mas de muito aprendizado. Professor Carlos Arruda, que honra tê-lo aqui com a gente no Alpha Collab, aqui no programa Trends. Papo delicioso, super esclarecedor. Muito obrigado pela sua presença, sua participação, sua generosidade em contribuir aqui com o nosso programa. Foi um grande prazer esse papo aqui contigo. Parabéns, Cláudio, pelo programa, parabéns ao Alpha pela iniciativa, né? Adorei a sua estante, depois nós vamos trocar aí figurinhas. Eu uso a tecnologia para acessar o que meus amigos estão lendo, depois eu te mando para a gente compartilhar. Tá bom? Aliás, um grande abraço. Boa sorte. Outro dia o papo era isso, né? Leitura nos Kindle, iPad, leitura no papel. Enfim, esse é o mundo que a gente está vivendo, né? De uma riqueza espetacular de alternativas. Muito então, obrigado. Sim, talvez, Cláudio, fechar, né? Se a gente quiser recomendar, né, o seu público para ler algo para pensar desse mundo, tem um livro novo do Ishiguro, que é o que ganhou o Prêmio Nobel em 2019, muito bom, que chama Carla e o Sol, que é o uso da tecnologia de inteligência artificial na nossa vida, no dia a dia, de uma família, de uma pessoa. Vale a pena. É um livro simples, não é um livro sofisticado, mas é um livro que faz uma análise, uma leitura desse novo comportamento da sociedade. E aí fica mais um livro na sua estante. Carla e o Sol, do Ishiguro. Kazuo Ishiguro. Certamente comprarei imediatamente e deixarei aqui na descrição do vídeo, para quem está nos assistindo no YouTube, a dica de onde encontrá-lo. Muito obrigado, mais uma, né? Obrigado, Cláudio, obrigado a todos. Até a próxima. Um abraço. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Obrigado pela sua audiência. Hoje eu conversei com o professor Carlos Arruda, que é gerente executivo do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da célebre Fundação Dom Cabral. Bom, você já sabe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para saber dos novos vídeos. Todas as quartas, às 19 horas, nós publicamos um novo. Dê o seu like e também nos escute, o podcast no Spotify. E até o próximo programa.